Boa noite, boa noite. Perdão, boa noite. Fala Tatiana, tudo bem? Flávia Ramone, tudo bom, Flávia? Carol, galera tá entrando aí. Fala Dalmo, tudo bem? Detonou na prova, não é isso? Que nada, meu amigo, que nada, você vai ver, você vai ver. Eu sou muito crítico. Fala, meus amigos, tudo bem? Estou esperando aqui o pessoal entrar. Prova grande. Boa, fala, Augusto. Olá, Adelaine, tudo bem? Como é que você tá? Graziela, foi você que falou para os fiscais que você me conhecia? Como é que foi essa história aí? Como é que foi isso, hein, Graziela? Conta aí. Boa noite, meus amigos. Marcelo Oliveira, recuperando físico. Vinícius, grande Vinícius, tô vendo o pessoal entrando aqui, ó. Caramba, o pessoal falando aí, comentando, né? Tô vendo que vocês gostaram da prova de empresarial, né? Gostaram da prova de empresarial? Preciso estudar mais, me arrasei na prova. Calma, gente, vocês têm que ter muita calma. Vocês têm que ter muito. Falei que você é o cara empresarial. Ai, meu Deus do céu. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não vou me alongar aqui, vocês precisam descansar, tá? Inclusive eu recomendo que amanhã vocês não façam nada se vocês puderem, tá? Dia de descansar, fazer tudo que você era o dono da P toda, da P toda. Eu não sei o que é isso, mas enfim, eu sugiro que vocês amanhã esqueçam tudo, tá? Vá fazer alguma coisa que vocês deixaram de fazer, talvez até uns 2 dias, sabe? Segunda e terça-feira, vai no cinema, vai ver uma série no Netflix, dá uma relaxada agora, tá? E olha só, eu sei que vocês estão muito dormir, tá? Dormir, tá bom? Vocês merecem 3 dias, 3 dias. Vocês merecem, tá? Eu venho acompanhando a maioria de vocês. Eu venho acompanhando a maioria de vocês aqui, né? A gente fez um estudo bem, enfim, intenso. Vocês estavam aí tensos demais com a prova do MPRJ. Então, amanhã eu recomendo que os senhores, quem puder, descanse, vai fazer alguma coisa diferente, dá uma relaxada. E olha só, hoje não foi o fim de nada. Hoje é apenas o começo de uma nova história, né? Então vocês têm que ficar tranquilos. Vocês fizeram, tenho certeza, o melhor que vocês puderam. E prova é assim, tá? Prova é assim. Eu já saí de prova super chateado. Eu, inclusive, curiosamente, contar uma história para vocês não ficarem muito nervosos. Eu comparei a minha prova. Eu sou do mesmo concurso que o Décio, professor de processo penal, né? Eu comparei a minha prova com a dele. Eu só não me lembro se foi na primeira fase ou foi na segunda fase. Mas eu comparei a prova com a dele e eu fiquei muito triste, porque as minhas respostas não eram parecidas com as dele, né? E, no entanto, vejam que os dois passaram no concurso, né? Então vocês têm que ficar esperando o gabarito. Vamos ter espelho agora, né? Então, serenidade. Depois desses 3 dias, 2 dias, enfim, de descanso, voltemos à luta, né? Não acabou hoje, né? A gente tá num projeto maior, a gente tem que buscar aprovação, e se não foi hoje, vai ser no próximo concurso. Daqui a pouco você vai estar sorrindo como você merece, né? O negócio é seguir em frente. Bom, olha só, meus amigos, eu vou fazer a correção da prova de empresarial com vocês. Foi a 10ª questão, tá?
A 10ª questão, eu vou trabalhar com vocês agora, tá? Eu vou dar a minha impressão, mas antes de mais nada, eu queria dizer uma coisa muito importante. Eu fiquei feliz com duas coisas. Primeiro, com a gestão do concurso público. O Procurador-Geral de Justiça, os membros da comissão de concurso, todas as pessoas que estavam envolvidas no concurso do Ministério Público nessa data de hoje, merece todos os aplausos, porque eu vi, e os comentários são esses, tudo saiu dentro da perfeição, né? Tudo daquilo que foi programado foi cumprido, e isso mostra o carinho, o respeito, a seriedade de todos aqueles que estavam envolvidos no concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. Isso é um grande exemplo, e assim que eu tiver a oportunidade, direi isso, né, para os membros da banca, os membros da comissão e também o Procurador-Geral de Justiça, tá bom? Então é necessário fazer justiça a isso. Que bom que tudo funcionou bem, né? O respeito aos candidatos é sempre muito, muito importante, e vocês devem ter percebido isso. Inclusive, é engraçado, né? Os fiscais são promotores de justiça. As pessoas de fora, acho que tinham alguns que não sabiam disso. Então, os fiscais são promotores de justiça. Eu fui convocado para fazer a fiscalização, só que eu tenho impedimento por ser professor de cursinho. Então, eu pedi a minha dispensa, por isso que eu não estava lá também presente. Mas, para mim, é sempre uma honra muito grande trabalhar como fiscal, né? Lamentei muito, porque eu queria estar lá para fazer essa fiscalização e servir o Ministério Público uma vez mais. Bom, mas a segunda questão que eu queria trazer, antes da gente responder ao enunciado, é também parabenizar a banca examinadora de direito empresarial, tá? Independentemente de ter sido tratado ou não nas minhas aulas, porque sinceramente para mim, lógico, eu fico feliz, claro, mas eu fico mais feliz ainda quando eu vejo uma questão que é justa, uma questão que mostra que não é regional. Isso para mim é muito importante, saber que um candidato de fora do Rio de Janeiro, que não conhece o MPRJ, conseguiria fazer essa questão. Então isso para mim é muito importante, né? Saber que qualquer candidato que estivesse estudando direito empresarial, que estivesse antenado com a jurisprudência do STJ e com os enunciados do CJF, que são questões básicas para se preparar para uma prova de direito empresarial, saberia responder essa questão, né? Não foi uma questão de outro mundo, ela não foi uma questão longa, também não foi muito curta a ponto de ser uma questão banalizada, foi uma questão muito justa, ela não foi banal e nem também foi muito complexa. Vocês vão perceber pelos comentários que eu vou fazer que a questão ela tem uma nuance ali importante, ela tem um fiel da balança ali. O fiel da balança, na minha opinião, é a letra C da questão, tá? E a gente vai passar isso para vocês, tá bom? Como disseram aí agora, eu li rapidinho, não vi quem foi, mas assim, o mais importante para mim, e eu falei isso desde sempre, não era acertar a questão, porque eu não tenho como acertar a questão, porque eu não tenho bola de cristal e eu não posso prometer isso para vocês. Mas eu prometi a vocês que eu daria o raciocínio lógico. Então, assim, dentro do tempo que foi possível, dentro da proposta que era os nossos grupos de estudos e a corrente do bem, etc., nós conseguimos aqui atingir esse objetivo e eu fico muito feliz por isso, tá bom? Então, agora vamos aos comentários da questão. A questão, para quem não viu ainda, dizia o seguinte: o Banco X ajuiza ação de execução em face da sociedade empresária ABC Mecânica Limitada, no valor de R$500 mil. O título executivo tem um aval dos sócios da sociedade ABC e a obrigação é garantida por alienação fiduciária de bens, com avaliação firme de R$300 mil. Então, o bem, a garantia por alienação fiduciária, 500 mil, e a avaliação do bem, 300 mil. No curso da execução
a sociedade ABC informa a esse juiz a concessão da sua recuperação judicial em outra comarca, pugnando pela extinção do feito diante da novação da dívida exequenda. Levando em consideração ser obrigatória a intervenção do MP no feito e que os bens objeto da alienação fiduciária são não essenciais e tampouco afetados ao cumprimento do plano de recuperação judicial, como opinaria o candidato quanto ao pedido de extinção da execução, B, ao tratamento dos sócios avalistas, C, à submissão do crédito exequendo a recuperação judicial? Bom, então vamos lá, senhores. 3 perguntas. Na minha opinião, o fiel da balança aqui, a letra C, a submissão do crédito exequendo a recuperação judicial, eu acho que é o fiel da balança para você responder pelo menos a letra A, né? A letra A e a letra C, elas estão juntas, na verdade, né? Se você errar a letra A, você erra a letra C. A letra B é independente, uma questão independente e que faz com que o candidato tenha pontos em direito empresarial, porque a letra B foi muito fácil. A letra B é muito fácil, muito tranquila e garante ao candidato, portanto, pontos preciosos. Como eu sempre disse, na prova do MPRJ você não tira 100, você vai somando pontos. Então aqui a banca deu pontos de empresarial para que você pudesse somar com as outras questões e conseguir a aprovação, que no caso do MPRJ basta tirar 50 pontos, né? Bom, então vamos lá, vamos começar a responder. Quanto à letra A, pedido de extinção da execução. Caberia a extinção da execução aqui? A gente parte da premissa que a execução seria em face da sociedade empresária e dos avalistas. Em relação à sociedade empresária, a gente tem uma nuance aqui, um ponto importante. Houve uma recuperação judicial, inclusive já com a concessão da recuperação judicial. A que ponto a concessão da recuperação judicial influencia nesse caso concreto? Bom, a gente tem que lembrar que o STJ tem jurisprudência firme no sentido de que, havendo a concessão da recuperação judicial, nós teremos a extinção das execuções. Então, o STJ entende que, havendo concessão de recuperação judicial, nós teremos a extinção das obrigações. Não escrevam nada ainda, tá? Porque eu ainda vou comentar, ainda não acabei. Isso é apenas um primeiro raciocínio. Então, o STJ entende que, havendo a concessão da recuperação judicial, nós vamos ter a extinção e não a mera suspensão, a extinção das execuções. Eu vou explicar por que isso acontece e depois eu vou dizer se esse entendimento se aplica ou não à questão no caso concreto, tá bom? Por isso que eu estou pedindo para que vocês não precisam comentar, porque provavelmente eu vou responder o que vocês iriam comentar. Olha só, esse entendimento do STJ, ele é assim, ele existe por quê? Porque vejam vocês o seguinte, na medida que você tem a concessão da recuperação judicial, nós vamos ter um prazo de supervisão judicial de 2 anos. Então, durante 2 anos fica sob supervisão judicial, por isso que a gente chama a novação no direito recuperacional, a gente chama novação de novação recuperacional. Porque, diferente do direito civil, a gente tem ali um prazo de 2 anos para consolidar essa novação. Mas se descumpre o plano de recuperação dentro desse prazo, o artigo 61 determina a decretação da falência e também o desfazimento da novação. Só que vejam vocês o seguinte, passado esse prazo de 2 anos, o processo deveria pelo menos se encerrar, essa é a ideia legislativa, o processo se encerra e já não é mais possível, depois desse prazo de 2 anos, com o descumprimento, decretar a falência. Pelo contrário, nós teríamos o encerramento da recuperação e, se houver o caso de descumprimento, ele pode executar
ou pedir a falência, mas executar aquilo que foi novado. Então percebam, senhores, que independentemente de ter descumprido o plano nos 2 anos iniciais ou depois, tem que extinguir a recuperação, tem que extinguir a execução. Então haverá extinção independentemente se houver o descumprimento antes ou depois. Antes porque vai ter a falência. E com a falência nós vamos habilitar esse crédito para receber, portanto, na forma original e não na forma novada. E depois, se houver o descumprimento, ele vai poder executar, mas executar aquilo que foi novado, tá certo? Então, aqui a gente tem que lembrar que o STJ então entende. Em primeiro lugar, você poderia demonstrar esse conhecimento. Ó. O STJ entende que, havendo a concessão da recuperação judicial, nós vamos ter a novação e, com isso, haverá a extinção das execuções propostas. Esse é o entendimento do STJ. Só que você diria, só que no caso concreto, existe uma situação peculiar. O crédito ele é objeto de alienação fiduciária. E a alienação fiduciária não está submetida à recuperação judicial, na forma do artigo 49, parágrafo 3º. Todavia, você tem que perceber, inclusive, ainda o seguinte, a garantia real é de até 300 mil. Então, até 300 mil, a garantia, então, a gente tem ali, né, o valor é de 500 mil, mas a garantia de alienação fiduciária é de 300. Então, a diferença, os 200 mil reais, na verdade, não constitui um crédito de alienação fiduciária, constitui um crédito quirografário. Isso você pode observar, por exemplo, no enunciado número 51 da primeira jornada de direito comercial. Diz assim, o saldo do crédito não coberto pelo valor do bem ou da garantia dos contratos previstos no 49, parágrafo 3º, é crédito quirografário sujeito à recuperação judicial. Então, a situação peculiar aqui é que dos 500 mil que você tem na execução, 200 seriam quirografários submetidos à recuperação. E os 300, objeto da alienação fiduciária firme ali, não estaria submetido à recuperação judicial. Então, aquilo que não está submetido à recuperação judicial, você pode prosseguir a execução. Os outros 200 mil deveriam ser objeto de habilitação para recebimento conforme o plano de recuperação judicial, conforme o pagamento dos credores quirografários lá pactuados, né? Então, só não seria assim se por acaso o plano de recuperação judicial aprovado não tiver nada relacionado ao credor quirografário. Então, não é uma questãozinha tão fácil assim. Não é uma questãozinha tão fácil. Porque você teria que observar, jurisprudência do STJ. Haverá extinção das execuções. 2, mas tem que saber se esse entendimento se aplica ao caso concreto. Por quê? Porque, primeiro, tem a alienação fiduciária e essa alienação fiduciária não está submetida à recuperação judicial. Se não está à recuperação judicial, esses 300 mil prossegue de qualquer maneira. Quanto aos 200 mil, é saldo quirografário e poderia estar submetido à recuperação judicial. Isso se o plano de recuperação judicial tivesse a ideia de que haveria, portanto, uma novação em relação a esse crédito, tá bom? Então tome cuidado com isso. Letra B, tratamento dos sócios avalistas. Tratamento dos sócios avalistas, essa questão, comentaram aí, né, que foi dada nos grupos de estudos e tal, etc. Essa realmente foi uma questão que a gente trabalhou, mas assim, desculpa, nenhum mérito meu, não vou fazer isso, não acho até feio dizer para vocês agora que eu tive um mérito de falar com vocês sobre isso. Na verdade, foi uma verdadeira obrigação, porque é uma questão super batida, não tem nada aqui que, se você tivesse feito um curso com qualquer outro professor, você teria respondido a letra B. Então não tem nenhum mérito aqui meu não, tá? Eu acho que as pessoas que estudaram recuperação judicial, independentemente de ter sido comigo ou não, responderiam a letra B. Na letra B, então, a gente tem que saber que em relação aos avalistas, a execução prossegue, independentemente de ser um crédito submetido ou não à recuperação.
a execução vai prosseguir, porque há uma autonomia das obrigações, não é isso? Só não prosseguiria se os avalistas estivessem submetidos à recuperação judicial, tá bom? Então tem até uma súmula, vocês não poderiam usar as súmulas, né? Mas tem uma súmula, a súmula 581 do STJ. Então, em relação ao avalista, eu acho bem tranquilo. Eu acho que a gente estaria ali com a hipótese de, nesse caso, de prosseguir em face dos avalistas, conforme a súmula 581, né? A obrigação é autônoma e independente, né? Tinha informativo 510 e tal. Letra C. Submissão do crédito exequendo à recuperação judicial. Então, a questão aqui da letra C é saber se esse crédito está submetido ou não. Então, aquela parte da alienação fiduciária, 49 parágrafo 3º, 49 parágrafo 3º não está submetido, tá? 49 parágrafo 3º, portanto, não está submetido à recuperação judicial, tá certo? Não está na letra C, se é falar que a parte dos 300 mil não está submetida à recuperação judicial. Agora, com relação aos 200 mil, para aquela dúvida, a princípio, como é quirografário, estaria submetido à recuperação, né? Então, tem que ir por esse lado. Então, eu acho que a resposta, tanto da letra A e da letra C, vai nesse sentido, tá bom? Então, em relação aos 200 mil, é saldo quirografário, entra na recuperação judicial, tá bom? Mas olha, sabe o que é interessante? É interessante que vocês percebam que a nossa banca de empresarial, ela vai, portanto, aproveitar muito as respostas de vocês. Ela é muito justa, muito democrática. Vocês têm um professor de direito empresarial, né, que fez essa prova junto com os dois professores, Zé Gabriel e o Márcio, tem muita experiência nisso e eu tenho certeza que vocês vão ter os pontos necessários, tá bom? Eu, particularmente, fiquei muito feliz com a questão que foi proposta, muito inteligente a questão, tá? Mas acho que vocês devem seguir essa linha. Deixa eu dar uma olhada agora no que vocês estão escrevendo para comentar com vocês. Então, deixa eu ver aqui agora. Exatamente. Importante é conseguir os pontos. A letra B vai te dar pontos que vão ser preciosos para a soma dos 50, né? Dava para citar Pereira Calço? Diego, por que você queria citar o Pereira Calço? Inovação sugêneres, é isso? Não é trava bancária. Delane, isso não é trava bancária. Essa questão não tem relação com trava bancária. Poderia falar em princípio da abstração na letra B? Não, é autonomia das obrigações, não é abstração. Respondi em uma só, A e C. 49, parágrafo 1º, serviria como fundamento da B? Serviria também. 49, parágrafo 1º, sim. Sim. Esqueci dos 200 mil. Par condício. Fundamentei assim. Essa não, era inovação sugêneres? A questão, você pode até falar de inovação sugêneres, mas não é o principal da questão. Não tem problema. Assim, eles vão considerar, mas o melhor é você separar, né? Letra A, B e C, mas não tem problema. Poderia sorte da empresa diferente da dos sócios na B? Sorte da empresa, sorte, né? Acho que não é isso, não. Eu acho que isso, não, acho que não. Poderia sorte da empresa diferente dos sócios? A galera tá pirando. A inovação ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial. Visa atrativa. Ela prosseguiu, né? A execução prosseguiu. Inclusive, com alienação fiduciária, você não atrai essa execução, né? A questão é que 200 mil está submetido à recuperação. Ele não diz qual é o plano, né? Ele não diz qual é o plano de recuperação. Porque, assim, se o plano de recuperação nada fala sobre o credor quirografário, então não teria nem inovação em relação ao credor quirografário, não é verdade? Retomada do bem.
Espera que eu tô lendo aqui. Concessão da recuperação judicial, cara. Então o plano foi aprovado, pô. Claro, se tem concessão da recuperação judicial, foi aprovado o bem. As questões do bem não é ser essencial, não tem nada a ver, porque essencial é para saber se você pode tirar o bem, né? 49 para o terceiro, parte final, só isso. A questão não dizia que os avaristas eram executados, mas você está perguntando, o tratamento dos sócios avalistas era para você dizer isso. Só perguntei pelo parágrafo 4º, pelo 49, parágrafo 3º. Tá bom, galera? Então, olha só. Agora, como eu disse a vocês, hora de descansar, tá? Isso é uma ideia inicial. Vamos aguardar, então, o gabarito. Mas não é a trava bancária. A questão do bem essencial não tem aqui relação, tá? Extingue em relação aos 200 mil, não, 200 mil não, 200 mil, dos 200 mil, que é o quirografário, a questão é se extingue ou não extingue, né, porque tem uns 300 mil na mesma execução, né, então você pode ter extinção parcial, pelo pagamento parcial, então, ou pela habilitação, se você, a execução, aí seguir, né, só que esses 200 mil não pode receber ali, né, os 200 mil ele não pode receber ali. A princípio, né? Tudo vai depender de como vocês respondem, tá bom? Então é isso, meus amigos. Tudo vai depender de como vocês respondem. Grande abraço para vocês. Fiquem atentos aí que a gente tem novidades. Agradeço a todos os alunos que participaram dos grupos de estudos e todos aqueles que participaram das correntes do bem, do SES também, da Adverum. Foi uma jornada bem difícil para vocês, cansativa, né? Mas foi uma jornada muito produtiva. Fico muito honrado de ter participado com vocês dessa prova, né? Como eu prometi a vocês, seria até o dia até a véspera, né? Então a gente foi além, né? Foi no dia da prova também, estaria com vocês nessa nossa jornada, tá bom? Senhores, descansem agora e vamos então focar para o futuro, porque tem coisa muito boa vindo por aí. Certamente a sua vida vai mudar se você continuar estudando sério, tá? Como vocês demonstraram, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.